Ladies and gentlemen, eu sou o WB, bem-vindos ao canal Sensato. No vídeo de hoje, você já viu pelo título, então não saia daí para que você possa escutar resumido o que aconteceu. Mas antes, se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo e compartilhe com todos que vocês conhecem. Bom, gente, esse infelizmente foi o último episódio dessa série dos Users, que infelizmente não foi como eu esperava, nem como os outros imaginavam também. Assim, vamos dar início logo, vai. Tá dando sequência. O episódio começa com o Roeru tendo que enfrentar o Firekendo de novo, antes de ele poder realizar o desejo com o Tegasword. A partir daí, né, tentando acabar com o Roeru, com aparece para salvar o irmão dele e ainda consegue dar tempo para ele pensar do que ele poderia desejar para o Tegasword. Nisso, o Kwon consegue ficar na sua forma normal, sem ser de arma, só que por um curto espaço de tempo. Então ele se junta a Tegajuni e vira Garyudo. A volta, né? Por pouquíssimo tempo. E aí fica lá aquela briga. Então naquele momento o Roeru, ele lembra a característica de cada um que ele ia sentir falta. Então o que ele deseja para recomeçar a Guerra das Alianças. Assim a equipe volta. Foi ótimo, né? Porque todos eles que desapareceram através do Rex volta. Menos o Mashiro. E vocês vão entender o porquê. Aí nisso, infelizmente, como eu falei, era curto espaço de tempo, com volta a ser uma arma. Então, na hora que a equipe resolve fazer aquela pose de apresentação, a gente vê o Gudeberg no lugar do Mashiro. O que é legal, né? Já que Mashiro e o Kuma Urso foram de arrasto, por que não o Gudeberg no lugar do Mashiro, fazendo a pose? O que eu achei legal. Só que nisso, na hora de tentar enfrentar o exército do lado da Calamidade, que foi o único poder da Calamidade que sobrou ainda, que tá enfraquecendo, aparece justamente os aliados dele lá no comecinho, lembra? Bom, o diretor que tinha contratado o Roeru, ele vira um Go Vermelho, que é Goranger. Não sei se é assim mesmo que se chama, não sei, tô chutando aqui, tá? Aí o primeiro-ministro vira Dom Momotaro de Dom Brothers. O Domador de Feras, ele vira o Gao Leão de Gao Rangers. A governanta, que é amiga de infância do Ryugi, ela vira Corredora Vermelha de K-Rangers. E o amigo do Kim vira o Ryu Ranger de Dai Rangers. Aí você deve estar se perguntando, por que a Otto não tá aqui de Shikenger? Lembre-se que ela ainda tá em coma, né? Então isso quer dizer, como a Sumi não perdeu, não tinha como trazer a irmã dela, Otto, de volta do coma, né? Tinha isso, teria que realizar o desejo para isso. E quando a equipe consegue fazer aquele belíssimo ataque em conjunto, feito uma equipe mesmo, parece que esse poder do Firekendo, ele consegue bater de frente com o poder da equipe de 5 ao mesmo tempo. Tava meio que igualado. Até que o Mashiro aparece em forma de espírito e dá uma força, dando um ataque extra, dando 6 no total. Isso fez com que aquele poder todo da Calamidade que estava com o Firekendo é destruído por completo, tanto que até o exército também tudo some, e o Firekendo volta à sua forma normal. Eu achei que ele ia de arrasta, mas não. O Firekendo simplesmente voltou ao normal, que nem na vez quando ele tinha se transformado num monstro Shikenger. Que coisa, hein? O Firekendo consegue ser mais resistente. Tô começando a achar que eles estão tentando equiparar aí só o Freeza do Dragon Ball, né? Que você bate, ele ainda continua de pé, mesmo ele tomando quase uma Genkidama. É uma coisa louca, né? Daí por conta disso, o Mashiro volta. Lembre-se que como ele foi de arrasta como humano, ele agora passou a ser um deus, realmente, do mundo dele. E o Urso Kuma passa a ser o anjo do lado dele, que é bem engraçado. Aí depois desse acontecido, termina como? Bom, Tegajuni volta pro mundo do One junto com a família que ela criou, né? Porque ela sabe que não poderia descartar o Firekendo, porque ele foi criação dela também. Então isso quer dizer, o Firekendo tem meio que uma redenção, então ele passa a cuidar do mundo do One junto com a Tegajuni. Enquanto isso, quando passado um ano, o Roeru consegue derrotar todos que recebeu as alianças de guerreiros universais anteriores, incluindo a própria equipe dele. E o Mashiro, ele acaba contando que, já que ele agora se tornou um deus, ele resolveu realizar alguns milagres, né, para alguns deles. Então vamos dizer assim, que o lance do Kim, ele continuou jovem. Então isso quer dizer, foi isso que ele fez. Ele manteve o Kim ainda jovem, o suficiente para ele continuar sendo meio que um senhor de meia idade, vamos dizer assim, né, apesar do corpo jovem. O Ryugi continuou pregando a palavra do Tegasword. Porém, teve duas coisas que eu achei legal que ele fez aqui, que foi o seguinte: já que a Sumino perdeu, ele realizou o pedido da Sumino, que foi de fazer com que a Otto acordasse do coma para que elas pudessem recuperar a vida que elas tinham, né? Todo o tempo perdido. E o Rico, como ele já estava até hoje com a carreira de cantor dele, sem precisar da ajuda de ninguém, ele resolveu realizar um milagre pro amigo dele, o rei, que estava doente. Então, a doença ele já não tem mais. Pelo menos foi duas coisas legais que eu
pelo menos duas coisas boas aconteceram, né, no final desse episódio. Porque... Bom, agora você já sabe porque que a Otto não apareceu na luta, né? Porque ela ainda estava em coma, ela precisava sair do coma. Então, a partir do momento que ela sai do coma, ela não precisa ter que lutar nem nada. Já o Heru, bom, eu imaginava que ele ia pedir alguma coisa legal de desejo, tipo, sei lá, querer voltar pra família dele, pra ver se a família ia voltar pra ele, ou sei lá, conseguir ficar rico pra poder pagar as dívidas que ele devia à dona da cafeteria. Sabe o que ele pede? Uma porção imensa de salsicha frita. Quando eu vi esse pedido eu falei, não é possível. Ele tinha tanto pedido legal pra fazer, ele pediu justo isso? Cara, não faz nenhum sentido. Não é fazer o que, né? Eu acho que é meio que pra terminar meio que hilário, pra ver que ele ainda continua sendo meio que idiota pra fazer pedido. Bom, ou seja, o pedido que ele tinha feito antes, que foi super legal, que foi de trazer a equipe de volta, foi legal. E esse que ele pediu foi... sério. Então a única coisa que, já que eu terminei o resumo, só um detalhe que eu vou falar aqui, né? Eu notei que os episódios, tanto anterior quanto esse, teve edições cortadas da antiga atriz para colocar nova. Eu reparei isso porque toda vez que aparecia a nova atriz lá, ela tava praticamente um chroma key atrás e os caras usaram uma foto. Cara, não dava para simplesmente eles terem voltado pro local onde foi gravado a cena, para gravar a cena da Sumino, para ficar parecendo real mesmo, ao invés de só ela no chroma key, os outros não. Pois é, não pensaram nisso, né? E agora eu tô doido pra saber como é que vai ser esse filme crossover de Super Sentai, que pelo jeito eu acho que vai ser o último, a não ser que a Toei acabe tendo uma brilhante ideia de querer fazer um filme desse novo Gaban, fazendo crossover com os Users. Pode ser que faça, pode ser que não sei. Bom, gente, é isso, não tem muito pra falar não, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram desse vídeo, vocês sabem o que fazer, né? Se inscrevam no meu canal, dele aqui nesse vídeo, compartilhem com todos que vocês conhecem, deixem aqui embaixo seus comentários, tá bom? Pra mulherada que assistiu esse vídeo, eu sou um beijo, pros caras que assistiram esse vídeo, eu sou valeu, nos vemos no próximo vídeo, até logo!